Lorena produz chocolates há 15 anos. Neste período já conheceu muitos amantes da iguaria. Em todos, os efeitos do doce são instantâneos. Eu percebo assim, nitidamente a alegria, né? Que as pessoas têm, aquela sensação de prazer, que a pessoa, na hora que ela come chocolate, ela vibra demais com aquilo. Isso é muito claro, sabe? É muito perceptível na hora que a gente está oferecendo um chocolate. E o tanto que o chocolate transmite aquela sensação de amor, de carinho, né? De aconchego. Eu acho que isso é uma percepção também muito grande que aqui a gente tem dentro da confeitaria. Estas delícias podem ajudar a reduzir a gordura corporal, principalmente na região abdominal. Foi o que revelou uma pesquisa publicada por uma revista especializada em nutrição. Foram ouvidos 1.458 adolescentes entre 12 e 17 anos em 9 países europeus. Mas esta nutricionista alerta: não basta ser chocolate. Tem uma variedade que é mais indicada para a saúde. O chocolate meio amargo, ele tem um teor de gordura monoinsaturada muito legal. Então, essa gordura monoinsaturada, ela é essencial aí para estar auxiliando na gordura abdominal, a diminuir essa gordura abdominal. O chocolate também ajuda a barrar o envelhecimento precoce, combater o LDL, o colesterol ruim, e aumentar o HDL, o colesterol bom. O chocolate ele é rico em polifenóis. Os polifenóis são essenciais para o coração. Então, ele ajuda a diminuir a pressão arterial. Ele também é rico em bioflavonoides. Os bioflavonoides são antioxidantes. Então, eles vão combater os radicais livres, que são as células responsáveis por estar causando algum tipo de câncer. Érica come chocolate todos os dias. Para ela, o doce dá mais energia na hora da malhação. Me dá energia, então eu consigo fazer a minha ficha melhor, consigo ter mais força, mais ânimo para fazer tudo que eu tenho que fazer. Com o chocolate, sem chocolate eu não tenho tanto ânimo, tanta força como com ele. Olha, eu fiquei até impressionada, quero te perguntar aqui, ela come chocolate todo dia, então se você malhar, você pode comer chocolate todo dia que te ajuda, não tem problema? Se você fizer um planejamento alimentar com um nutricionista, ele vai calcular a sua quantidade de alimentos diários. E isso, estando calculado, não tem o menor problema. Nossa, que alegria para as mulheres, né? Conta aqui pra gente, Gabriela. Fala de cada tipo de chocolate, as propriedades, o que tem de bom, o que não é bom, pra gente ir detectando, né, o tamanho do pecado que a gente tem cometido ou não. Sim, e o chocolate, ele, na verdade, ele não é um pecado, né, desde que consumido sob orientação. O chocolate ao leite, ele tem uma quantidade de cacau, uma quantidade de leite, tá, e uma quantidade de açúcar. Esse leite, ele garante ao chocolate uma quantidade de gordura saturada, que no caso não vai ser benéfico à saúde. E o cacau, a gente tem os flavonoides, que são importantíssimos para a nossa saúde. Ele previne, ele combate os radicais livres, né? Ele tem, no caso, os antioxidantes. Os radicais livres, eles aceleram o envelhecimento também, não é? Aceleram o envelhecimento, a degradação das células, assim como o surgimento de câncer, de marcas de expressão na pele, doenças degenerativas, perdas funcionais. E com os antioxidantes, a gente combate essa ação dos radicais livres. E isso faz com que a gente previna algumas doenças e todos esses efeitos maléficos. Assim como a gente diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, diminui a pressão. Mas, obviamente, esses flavonoides, eles estão no cacau, né? Então, quanto mais rico em cacau o chocolate for, melhor essa ação dos antioxidantes no nosso organismo. Então, melhor o chocolate será. Quanto mais amargo, então. Exatamente. Verdade. Quanto mais amargo. O chocolate amargo, a gente não tem a quantidade de leite nele, né? Então, no caso, é o cacau e pouquíssima quantidade de açúcar. E isso faz com que ele tenha uma qualidade nutricional bem melhor. Certo. E o chocolate branco? Fala sobre ele. Isso, o chocolate branco, ele não tem cacau, ele tem manteiga de cacau. Então, ele não vai ter essa quantidade desses flavonoides, que são esses nutrientes benéficos à saúde. Tem nada de bom no chocolate branco? Não vai ter essa propriedade, não. Essa é uma pergunta, assim, porque de todos o que eu acho mais gostoso é o chocolate branco. E agora vai chegando essa época de Páscoa, aí a gente quer... Você estava falando comigo que você está grávida, né? Tô. Nem parece, mas tá.
Te deu mais vontade de comer chocolate nessa fase? Sim, o chocolate, ele acelera e ele ativa a produção de endorfina e serotonina pelo cérebro. E isso faz com que o chocolate se torne uma substância um pouco viciante. Tá? Então, essa questão, essa sensação de bem-estar que o chocolate produz é similar à sensação de bem-estar que o exercício físico, né, feito de forma disciplinada, também produz no nosso organismo. Entendi. Mas a gente tem algumas perguntas, né, para você aqui. Então, vamos para a primeira pergunta. Chocolate dá espinhas? Então, isso daí é realmente bem questionado na ciência, tá? Tem alguns estudos científicos que atribuem esse efeito ao chocolate, assim como a outros alimentos também, mas a gente não tem nada provado. Então, a gente não trabalha com essa hipótese de que ele de que ele ativa a produção de espinhas na pele, não. E também a quantidade de chocolate a gente não pode consumir em quantidades muito exageradas. Né? A gente tem uma recomendação diária também. Tem mais uma outra pergunta. Chocolate branco tem cacau e cafeína em sua composição? Sim, o chocolate branco ele não vai ter o cacau, ele vai ter a manteiga de cacau, tá? E a cafeína também não é existente. Tem mais outra pergunta. Grávida pode comer chocolate? Grávida pode comer chocolate, assim como qualquer outra pessoa também pode, tá? Agora, desde que a gente observando as quantidades, consumindo com parcimônia. Como que seria essa quantidade? Até porque muita gente fala, até por causa da obesidade do bebê, ou você pode, não sei se incentivar um diabetes na criança. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, o diabetes, ele é incentivado, né, no caso, com o consumo de açúcar. Então, se a gente consumir o chocolate amargo, a gente não vai ter essa quantidade de açúcar no consumo desse alimento, tá? Mas o chocolate, ele é indicado o consumo desde que respeitando as quantidades de recomendação, tá? Então, a gente tem que trabalhar aí com a quantidade recomendada. O quanto que a gente deveria consumir de chocolate para a gente consumir a quantidade benéfica dele, dos flavonoides, e usufruir desses benefícios. Artigos científicos, eles ditam uma quantidade de 30 gramas por dia, que dariam 2 tabletinhos, 2 quadradinhos daqueles dos chocolates que a gente compra. Hoje os chocolates amargos, eles também estão mais acessíveis, né? A gente consegue comprar em supermercados chocolate com 50%, 60% de cacau, que já produzem esse efeito benéfico no organismo. Entendi. Tem mais uma última pergunta. É possível manter o peso comendo chocolate? Que é até o que apareceu, né, naquele vídeo na academia. Sim, é possível comendo chocolate assim como qualquer outro alimento, né? O que vai interferir no ganho e na perda de peso ou manutenção é o balanço energético total, diário. né? Então, não é um alimento que vai desandar o teu planejamento alimentar ou fazer com que você emagreça. É o balanceamento geral do dia todo. E, né, era a última, mas só mais uma. O chocolate diet e light. Eles são real mesmo, menos calórico? Fala pra gente dessa propriedade aí deles. Sim, o chocolate diet, ele não tem nada de açúcar e o doce, o sabor doce, ele é atribuído através do adoçante. Tá? Para a gente manter a consistência desse alimento, é adicionado mais gordura. Então, se a gente for ler o rótulo, a gente for observar, esse chocolate normalmente o diet normalmente ele tem uma quantidade maior de calorias até, e não tem o sabor que normalmente as pessoas que são chocolatras gostam, né? Então não é uma boa troca. E o light? O light ele tem redução, todo alimento light ele tem redução ou de açúcar ou redução, aí não seria a quantidade zero desse ingrediente, tá? Entendi. É a redução ou de açúcar, ou de sódio, ou de gordura. Aí a gente tem que observar realmente o rótulo.